Quero cumprimentar a igreja com a paz do Senhor. Amém, irmãos? Estamos aqui nessa noite para louvar e agradecer o nome do Senhor. Também cumprimentar os irmãos que estão em casa, que estão nos acompanhando por essa live, nossos amigos, aqui em Rondônia, no Brasil e várias partes do mundo. Está sendo transmitido ao vivo. Eu tenho certeza que Deus, Ele vai estar falando com bastante gente, porque Deus tem nos dado essa rica oportunidade de usar a internet para poder estar anunciando, falando do amor de Deus. Convido os irmãos a se colocar de pé. Vamos abrir a palavra de Deus no livro de João, no capítulo 14. Graças a Deus por mais um dia, um domingo abençoado. Estamos aqui no número resumido, mas tendo essa oportunidade já está louvando e exaltando o nome do Senhor na sua casa. João capítulo 14, diz assim: Não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vou-lhe teria dito, pois vou preparar-vos lugar. Se eu for preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que aonde eu estiver, estejais vós também. Mesmo vós sabeis para onde eu vou e conheceis o caminho. Disse-lhe Tomé: Senhor, nós não sabemos para onde vais, como podemos saber o caminho? Disse Jesus: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Então Jesus disse: Eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai se não for por mim. Só Jesus tem palavra de vida eterna. A Bíblia diz em João capítulo 3, versículo 16, porque Deus ele amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Amém? Vamos estar orando neste momento. Nós estamos aqui para louvar e agradecer o nome do Senhor. Pai querido, nós te louvamos, Deus, agradecemos, Pai, por esta oportunidade, estar aqui na tua casa nessa noite, meu Deus. Nós viemos aqui para louvar, para exaltar o teu nome, Pai. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, meu Deus, por mais um dia, Senhor, por estar aqui, Senhor, na tua presença, Senhor, meu Deus. Eu apresento nas tuas mãos a tua igreja, teus filhos, Pai, todos aqueles que vieram aqui nesta noite, Pai, que o Senhor esteja abençoando, Senhor, meu Deus. Visita aqueles que não puderam estar aqui nesta noite, Pai querido. O Senhor sabe, Senhor, meu Deus, qual o motivo, Senhor, meu Deus. Visita neste momento, Pai. Olha, Deus, eu repreendo toda ação do adversário, todo o levante do inimigo contra a minha vida, contra a minha casa, contra a minha família, Pai. Meu Deus, visita neste momento, Senhor, os lares, Pai querido, vidas que estarão, meu Deus, nos acompanhando através dessa live, Pai. Visita neste momento, Senhor, eu coloco nas tuas mãos, Pai querido, que essa palavra possa alcançar muitas vidas, meu Deus, para louvor e glória do teu nome, Pai. E as pessoas que estão acompanhando, Senhor, nesta noite, meu Deus, que seja edificada para louvor e glória do teu nome, Deus. Peço nesta noite, Pai, abençoa a tua igreja, o teu povo, abençoa essa cidade, abençoa as autoridades, Pai querido, abençoa o nosso município, Senhor meu Deus, a nossa família, Senhor meu Deus. Nós estamos aqui nesta noite com o propósito de adorar e glorificar o teu nome. Vem fazer presente aqui, Espírito Santo, toca em cada vida nesta noite, meu Deus, toca de uma maneira diferente, para que a tua igreja, Senhor, sinta a tua presença, para que o teu nome seja glorificado e exaltado aqui nesta noite, Pai. Olha, Deus, se entrou alguém enfermo aqui nesta noite, venha curar. Se entrou alguém enfermo, Pai, venha libertar deste mal, meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Seja conosco, Deus, e receba o nosso louvor e a nossa adoração, é que nós pedimos em nome de Jesus Cristo. Amém, irmão? Dá uma salva de palmas ao Senhor. Quero convidar o Ministério do Louvor, já vai estar louvando o Senhor. Aleluias. A paz do Senhor, irmãos, aos que estão aqui, a paz do Senhor aos que estão em casa, nos assistindo neste momento, que o Senhor possa abençoar a cada um de maneira extraordinária, né? Eu quero deixar aqui um versículo que se encontra em Salmos capítulo 91, né? Creio eu que todos que estão aqui praticam,
porque se não praticassem, não estariam firmes no Senhor. Não é verdade? Diz assim o versículo: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com suas penas, e debaixo das suas asas estarás seguros. A tua verdade é escudo e broquel. Não temerás espanto noturno, nem seta que voa de dia. E no momento em que estamos passando, sabemos que verdadeiramente nós temos o Senhor como nosso Altíssimo, a quem nós confiamos, a quem nós entregamos a nossa vida, entregamos os nossos familiares na mão do Senhor, porque sabemos que Ele sim pode cuidar, pode proteger. Amém? Vamos adorar o Senhor? Maravilhosa graça. A escuridão e me amou até o fim. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Com sua voz sacode a terra, em sua presença não há palavra. O Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Quem traz a paz para o meu caos e faz do órfão um filho seu, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Quem é o Rei sobre as nações? Sua justiça é como o sol, o Rei da Glória, o Rei dos Reis, Jesus. Eu canto o que fizeste a mim. Digno é o Cordeiro de Deus, digno é o Cordeiro que a morte venceu, digno é o Cordeiro de Deus, digno é
é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Digno é o Cordeiro de Deus. Digno é o Cordeiro que a morte venceu. Maravilhosa graça, seu infinito amor tomou o meu lugar, a minha cruz levou, sua vida entregou para me resgatar. Oh, pra sempre eu canto o que fizeste a mim. Aleluia. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Quantos motivos temos para agradecer, para cantar, para louvar ao Senhor Jesus. Aleluia. Ele é o motivo da nossa canção, é o motivo de nós estarmos aqui nessa noite. Celebre a Ele com alegria. Glória a Deus. Jesus me deu motivos pra cantar. Jesus me deu motivos pra dançar. Jesus me deu motivos pra pular, celebrar sua vitória na cruz. Ele deixou sua palavra para que eu pudesse crer e ver, ter a certeza da vida eterna que Ele deu pra mim. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, muito mais que vencedor. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso, eu tenho o que a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou o que a Bíblia diz que eu sou, muito mais que vencedor. Aleluia. Obrigada, Jesus. Obrigada por me amar tanto assim, Senhor. Vamos mais uma vez. Jesus me deu motivos pra cantar. Jesus me deu motivos pra dançar. Jesus me deu motivos pra pular, celebrar sua vitória na cruz. Ele deixou sua palavra para que eu pudesse crer e ver, ter a certeza da vida eterna que Ele deu pra mim. Eu posso
posso, eu tenho. Porque a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou. Porque a Bíblia diz que eu sou muito mais que vencedor. Eu posso. Porque a Bíblia diz que eu posso, eu tenho. Porque a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou. Porque a Bíblia diz que eu sou muito mais que vencedor. Eu posso. Porque a Bíblia diz que eu posso, eu tenho. Porque a Bíblia diz que eu tenho. Eu sou. Porque a Bíblia diz que eu sou muito mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Eu sou muito mais que vencedor. Aleluia. Somos muito mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Aleluias. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. Aleluias. Ele nos deu motivo para cantar, para dançar, para estar na presença dele aqui nesta noite, adorando este Deus maravilhoso. Amado, neste momento eu quero deixar aqui uma oportunidade em aberto para Késia, que vai estar louvando ao Senhor. Enquanto ela louva ao Senhor, você também vai estar louvando o Senhor com o seu dízimo, com a sua oferta, você que eu trouxe nessa noite. A palavra do Senhor diz: trazei teu dízimo à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa. E depois fazei prova de mim, do Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir a janela do céu, e não derramar uma bênção tal, que dela advenha maior abastança. Então você está com a oportunidade, de estar dizimando e ofertando na casa do Senhor. Você que o trouxe, enquanto a Késia vai estar louvando ao Senhor. Amém? Deus. Aleluia. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Eu estava ali atrás e o Espírito Santo começou a ministrar o meu coração. Quantas vezes nós viemos à casa do Senhor e às vezes nós estamos passando por um momento de luta, de dificuldade. Aleluia. Aleluia, mas a nossa adoração ao Senhor está acima de tudo isso. E é por isso que nós estamos aqui hoje. É para adorar a Deus, além da circunstância que nós esteja vivendo. Talvez você aí na sua casa recebeu uma notícia ruim, está vivendo um luto, adora ao Senhor, porque a sua adoração está acima de tudo isso. Aleluia. Pensar que acabou, quer deixar tudo e desistir, já não consegues nem sorrir, decepção é o que restou, o medo já te fez refém e a depressão te aprisionou. Já não confias em ninguém, não consegues ir além. Existe um Deus que não te abandonou e me enviou aqui só pra te dizer: deixa
teu pranto, estou cuidando de você. E nesse sofrimento eu vou pôr um fim. Eu não te abandonei, és precioso para mim. Pode adorar enquanto estou trabalhando. Pode adorar que o deserto está passando. Pode adorar, acalma o teu coração. Pode adorar que eu mudo esta situação. Pode adorar enquanto estou te curando. Pode adorar que o milagre está chegando. Pode adorar, da tua casa cuido eu. Pode adorar, não desista, eu sou teu Deus. Aleluia. Enquanto você está aqui adorando, o Senhor visita a tua casa. Enquanto você está adorando, o Senhor visita a tua casa nessa noite. Oh, aleluia. E me enviou aqui só para te dizer: enxugue o teu pranto, estou cuidando de você. E neste sofrimento eu vou pôr um fim. Eu não te abandonei, és precioso para mim. Pode adorar enquanto estou trabalhando. Pode adorar que o deserto está passando. Pode adorar, acalma o teu coração. Pode adorar que eu mudo esta situação. Pode adorar enquanto estou te curando. Pode adorar que o milagre está chegando. Pode adorar, da tua casa cuido eu. Pode adorar, não te esqueci, eu sou teu Deus. Pode adorar, não desista, eu sou teu Deus. Aleluia. O Senhor está no controle de todas as coisas, meu irmão. Fique firme, continue adorando ao Senhor. Amém. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Pode adorar. Seja qual for o problema, seja qual for a circunstância, seja qual for a situação, nunca deixe de adorar ao Senhor. Adore ao Senhor em todo tempo. Adore ao Senhor em todo momento. Amém? Se coloque de pé, você que pode neste momento. Vamos estar orando neste momento. Logo após o Ministério do Louvor, vai estar louvando o Senhor com mais um cântico. Logo após vamos estar já ouvindo a palavra do Senhor pregada nessa noite aos nossos corações. Pai amado, te agradecemos pela oportunidade de estar na Tua presença, Senhor, por mais um dia, mais um culto, Pai amado. Peço, Senhor, que o Senhor venha falar poderosamente ao coração de cada um dos Teus filhos, porque saber que o Senhor está falando, Pai, nesta noite, através dos louvores, Pai amado. E sei que não será diferente pela Tua palavra pregada, Pai. Continua falando com a Tua igreja, abençoando de uma forma maravilhosa, meu Deus. Também abençoa a vida daqueles, Pai, que dizimaram nesta noite, que ofertaram nesta noite. Aqueles que não puderam nesta oportunidade ofertar e nem dizimar, mas que o Senhor possa conceder a eles a oportunidade, Pai, para que eles possam estar dizimando e ofertando na Tua casa. Abençoa ricamente a Tua igreja e Teus filhos, Pai. Abençoa o dízimo, abençoa as ofertas. É o que nós te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém, Jesus. Amém. Ministério do Louvor. Glória a Deus. Aleluia. Como a canção falou conosco nessa noite, né? Pode adorar.
Enquanto você adora, seus olhos não podem ver, mas no mundo espiritual, você não imagina o que está se movendo a favor de você. Enquanto você adora, o Senhor está te curando, o Senhor está te livrando. Quantos livramentos o Senhor tem nos dado. Continue adorando, continue exaltando o nome do Senhor Jesus em todo o tempo. Aleluia, você nasceu para adorar. Glória a Deus. Aleluia. Deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, 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 todavia eu me alegrarei. Choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Pode surgir todas as tribulações, o medo, o caos, mas todavia nós nos alegramos em Ti, Jesus, pois a nossa esperança, a nossa confiança está em Ti. Levante a sua mão e diga assim, ó. Aleluia. Pode levantar a sua mão, meu querido. Não é essa máscara que vai te impedir de adorar o Senhor. Não é essa máscara que está tirando Deus da sua frente ou está afastando Deus de você. E você veio aqui nesta noite, foi para justamente dizer ao Senhor que você está apto, está pronto
e está aqui para adorar Ele, porque Ele é Deus acima de todas as coisas, porque Ele tem protegido a sua família, Ele tem protegido você de tanta coisa e você muitas vezes não tem visto, mas o Senhor é Deus e Ele faz com que sentimos seguro nas mãos dEle. Aleluias! Dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, oh se eu creio, hein? O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide e o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei, todavia eu me alegrarei. Tu és o caminho de milagres e o Senhor está movendo entre nós. É por isso que nós não cansamos de buscar a Tua face, a Tua presença. É por isso que nós Te adoramos. Aleluia. Estás aqui operando milagres. Te adorarei, te adorarei. Estás aqui transformando nossas vidas. Te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Deus de milagres, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Estás aqui tocando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui curando multidões, te adorarei,
te adorarei. Estás aqui, restaurando os corações, te adorarei, te adorarei. Estás aqui, transformando histórias, te adorarei, te adorarei. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Meu Deus, Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, este é quem tu és. 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 Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Me sustenta. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Me sustenta até quando não vejo, me sustenta até quando não sinto. Pois tu estás no controle. Pois tu estás no controle. Deus de milagre, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Esse é quem tu és. Eu sei, eu sinto. Esse é quem tu és. Esse é quem E fará milagres e maravilhas em nosso meio. Irá nos surpreender. Aleluia. É um Deus de cura, é um Deus de paz. Esse é quem tu és. É o Deus que transforma. É o Deus que muda a tua casa. É o Deus que te restaura. Esse é quem tu és, Senhor. Esse é quem tu és. Sim, esse é quem tu és. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Continue adorando, continue exaltando esse Deus de milagres. Aleluia. Deus de promessas. Deus que não falha.
Aleluia. Aleluia a Deus. Glória a Deus. A paz do Senhor, meus irmãos. A paz do Senhor, os irmãos que estão em casa também. Aproveitando que os irmãos estão em pé, eu vou pedir para vocês abrirem a Bíblia para a gente ler a palavra de Deus. Lá no livro, no Evangelho de Lucas, o capítulo 8. Aleluia. O Evangelho de Lucas, capítulo 8. Amém? A partir do versículo 4, diz assim a palavra do Senhor. Quando uma grande multidão se reuniu e pessoas de todas as cidades vieram até Jesus, ele disse por parábola: um semeador saiu a semear, e ao semear, uma parte caiu à beira do caminho, foi pisada e as aves do céu a comeram. Outra parte caiu sobre a pedra e, tendo crescido, secou por falta de umidade. Outra caiu no meio dos espinhos, e os espinhos, ao crescerem com ela, a sufocaram. Outra, enfim, caiu em boa terra, cresceu e produziu a 100 por 1. Dizendo isto, Jesus clamou: quem tem ouvidos para ouvir, ouça. No versículo 11 diz assim, Jesus explicando a parábola, né? Após os discípulos perguntarem qual era o significado dela, Jesus diz: este é o significado da parábola. A semente é a palavra de Deus. Os que estão à beira do caminho são os que a ouviram. Depois vem o diabo e tira-lhes a palavra do coração, para não acontecer que, crendo, sejam salvos. Os que estão sobre a pedra são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Estes, porém, não têm raiz, creem apenas por algum tempo, e na hora da provação se desviam. A parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias foram sufocados com as preocupações, as riquezas e os prazeres desta vida. Os seus frutos não chegam a amadurecer. A parte que caiu na terra boa, estes são os que, tendo ouvido de bom e reto coração, retêm a palavra, e estes frutificam com perseverança. Amém? E aí no finalzinho aqui no versículo 18, mais um pouquinho para frente, né, ele diz assim: portanto, vejam como vocês ouvem, porque ao que tiver, mais será dado, e ao que não tiver, até aquilo que julga ter, lhe será tirado. Vamos orar. Senhor Deus, em nome de Jesus, nós vamos neste momento ouvir a Tua palavra, e queremos pedir ao Senhor, ó Deus, que o Senhor possa falar ao coração de cada um de nós, que possamos ser edificados pela Sua santa palavra, Deus, que aquilo que é a Sua vontade seja transmitido, primeiramente a minha própria vida e também a vida dos meus irmãos que aqui estão, aos irmãos que estão acompanhando em casa, que nós possamos ser edificados pela palavra do Senhor. Abra os nossos olhos espirituais, a nossa mente, o nosso coração, ó Deus, para que a gente possa receber essa palavra, entender, ó Deus, e que ela seja renovadora para as nossas vidas, ó Pai, em nome do Senhor Jesus. Desde já nós repreendemos toda ação contrária do diabo, que queira, Senhor Deus, impedir a nossa absorção da palavra do Senhor, que isso possa jogar por terra toda a ação de Satanás, para que a gente não venha, Senhor Deus, receber do seu trono essa palavra poderosa. Em nome de Jesus é que nós oramos e desde já agradecemos por tudo. Amém e amém. Os irmãos podem se assentar. Eu vou pedir licença aos irmãos para me tirar minha máscara, para vocês poderem ver a minha barba, tá? Na verdade, 3 meses depois, sem fazer barba, foi isso que nasceu, né? Mais 3 meses até que passou rápido, né? É brincadeira, irmãos, vou tirar porque a gente que usa óculos, principalmente quem usa óculos sabe, né? Você fala e parece carro sem ar-condicionado em dia de chuva, que tem que fechar os vidros, embaça tudo.
Então, às vezes ficar sem falar até dá para usar a máscara, mas falando igual a gente fala aqui, traz um certo incômodo. E como eu estou longe dos irmãos, né, vou pedir essa autorização para vocês, para mim ficar aqui um pouco sem máscara, tá ok? Meus irmãos, esse texto aqui é um texto bem conhecido da igreja, que fala sobre a palavra do semeador, a parábola do semeador, e a gente pode observar que, na verdade, a ênfase dela não é no semeador. O semeador aqui é o que menos importa, né? Embora ela seja conhecida com esse nome, ele é, digamos assim, o que menos tem importância, é o que menos aparece. Até mesmo a semente não é a mais importante. O que nós podemos ver aqui que tem mais importância são os tipos de terreno, né, que Jesus quis ensinar ali, se referindo às pessoas. E essa parábola ela era algo que foi muito bem aplicada por Jesus naquela época, porque até hoje a gente entende, né, claramente o que Jesus está querendo dizer, embora às vezes a gente se esqueça, mas quando a gente lê, a gente sabe o que Jesus está ensinando, e naquela época ainda mais eles podiam assimilar esse conhecimento através dessa história, dessa parábola que Jesus falou, porque aquele povo era um povo agricultor, né, na sua grande parte, e a agricultura naquela época ainda não era como hoje, tão mecanizada, mas era algo mais manual mesmo, era mais na visão desse homem do campo que saía para semear a sua semente, lançando a semente, né, como se fazia antigamente, diferentemente do que se faz hoje, né? E Jesus, usando essa figura que era tão conhecida daquele povo, de semear, de plantar, traz aqui um ensino para que o povo pudesse pegar essa história e aplicar, né, num sentido espiritual e entender realmente o que ele estava querendo dizer. Existe um sermão, uma palavra pregada pelo padre Antônio Vieira, isso no ano de 1655, o nome do sermão é o Sermão da 60ª. Eu recomendo aos irmãos que gostam de ler, que procurem esse sermão e leiam. Ele é bastante edificante, em cima desse texto de Lucas 8, e o padre Antônio Vieira, ele fala ali que no mundo, tudo que existe no mundo faz parte de 4 gêneros, né? E um dos 4 gêneros, ele diz que tem o gênero racional, da qual faz parte os homens, né? Que tem razão, que são racionais, que Deus assim os fez. Existe o gênero sensitivo, que são a classe dos animais, né, que embora não sejam racionais, mas eles têm uma certa sensibilidade. Existe o gênero vegetativo, do qual faz parte as plantas. E também existe o gênero das coisas insensíveis, do qual faz parte, né, aqui na figura, as pedras, as coisas materiais que não têm sentido, que não têm ração, né, que não têm vida, digamos assim, que são as coisas insensíveis. E Jesus, ao ensinar essa parábola, ele faz muito bem a aplicação desses 4 gêneros no coração do homem, né, voltado à vida espiritual dele. E aí Jesus estava querendo dizer aos discípulos o seguinte: quando vocês forem, se preparem, né, porque quando vocês forem pregar o evangelho, vocês vão se deparar com todo tipo de gente. Vocês vão se deparar com homens que são homens racionais, né, que tem coração de homem, digamos assim, que tem um coração bom, que é uma boa terra, mas vocês vão se deparar com homens que são brutos, como animais. Vocês vão se deparar com homens que parece que são do reino vegetativo, né, das plantas, que tem alguma sensibilidade, mas na verdade não tem tanta sensibilidade assim. Vocês vão se deparar com homens que são insensíveis, né? Isso Jesus ensinando aos seus discípulos naquela época, mas que é o que acontece nas nossas vidas hoje, né? Muitos de nós, na verdade, fizemos parte desses tipos de solo. Alguns de nós éramos rochosos, depois espinhosos, né, até se tornar uma terra boa. Outros ainda estão nesse processo, e quando ainda hoje a palavra de Deus ela é pregada, né, ela é geralmente, né, os pregadores da palavra, as pessoas que ensinam, nós uns aos outros, quando estamos espalhados pelo mundo, quando falamos algo sobre essa palavra santa e maravilhosa que é a Bíblia, ainda nos deparamos com esse tipo de coração dessas pessoas, né? Pessoas que são insensíveis, duras, que são boas, de todo tipo. E nós, como servos do Senhor, devemos estar preparados para isso, porque isso talvez vai nos pegar menos de surpresa, se a gente estiver preparado, né, para esse tipo de situação. E Jesus, ao fazer o uso dessa parábola, ensinando os discípulos sobre isso, ele não estava
como os irmãos bem sabem, falando de terreno, né? Isso não importava para Jesus. Ele estava falando do tipo de coração, do tipo de mente, do tipo como as pessoas receberiam o Evangelho, né? Nós sabemos que o Evangelho é a boa notícia, é uma notícia boa, é algo bom. E ainda assim algumas pessoas, as pessoas receberiam isso das mais diversas formas. Alguns receberiam bem, outros não, né? Ele estava falando aqui do tipo de disposição de cada um de nós, de cada uma das pessoas daquela época, de cada um de nós hoje, para receber a boa notícia do Evangelho, porque o Evangelho é a boa notícia, ele não é a notícia ruim, né? Às vezes a gente fica até sem conseguir entender como algumas pessoas podem rejeitar a palavra de Deus, porque ela é uma notícia boa, amém? E nessa parábola aqui, representando esses 4 tipos de solo, Jesus começa a ensinar, né, falando que o coração humano, ele é muito variado, né? Isso é na igreja ou fora da igreja, e a gente vai se deparar com isso. E o que nós podemos ver aqui quando se fala de frutificar, porque o ensino da parábola é voltado para isso, para falar da frutificação, né, da semente de nascer e de frutificar. Nós podemos ver que a semente, aqui nessa parábola, ela é lançada, e ela não frutifica, né, por causa de alguns motivos, e provavelmente pode ser 3 motivos que fazem com que a semente não frutifique. Ou o problema é do pregador, né, daquele que está semeando, o semeador, ou o problema é o Deus, a própria semente, né, a palavra dele, o problema está nela, ou o problema às vezes é do ouvinte, né? O problema vai estar numa dessas 3 coisas, ou o semeador é o problema, ou a semente, né, o próprio Deus é o problema, ou o ouvinte, que sou eu, às vezes você, que é um problema. E aí a gente começa a analisar, quando a gente vê que o problema pode ser o semeador, a palavra, né, o que está pregando a palavra, aí é que nós vemos a importância de conhecer as Escrituras, de meditar verdadeiramente nela, como os bereanos faziam, e a gente tratou isso hoje um pouco na escola bíblica, né? Como os bereanos faziam. Os irmãos que não conhecem a história, o povo de Bereia, Paulo diz que quando o apóstolo Paulo, né, um homem cheio de credenciais, digamos assim, quando ele foi lá pregar a palavra, os bereanos todos os dias examinavam as Escrituras para ver que aquilo que Paulo estava pregando era realmente daquela maneira. Eles não acreditavam em Paulo só porque Paulo estava falando, porque Paulo era o discípulo, o apóstolo. Isso não era uma credencial para eles acreditarem, né? O objetivo deles era examinar todos os dias as Escrituras, para confrontar com aquilo que Paulo falava, e então eles falaram, realmente ele está falando aquilo que é verdade, é o que está escrito. E aí nós vemos a importância de nós também termos esse alicerce na palavra de Deus, para confrontar aquilo que o semeador está semeando, aquilo que o pregador está pregando, o ensino que você está recebendo, para ver se o problema está ali ou não. Mas quando nós analisamos de um modo geral, falando da igreja do Senhor Jesus, a palavra pregada pelo mundo afora, quando nós analisamos de um modo geral, nós sabemos que tem muitos semeadores ruins, mas de um modo geral, a grande maioria está falando de acordo com aquilo que está escrito. A grande maioria está pautada realmente nas Escrituras. Então talvez o problema da semente não frutificar, talvez não seja tanto o semeador. Também nós podemos ver que o problema não pode ser a semente, né? Dizer que a semente é ruim, que o próprio Deus é ruim, que ela não tem poder para frutificar, seria um erro da nossa parte, seria dizer que Deus não tem poder para isso, que a semente dele é ruim. E nós podemos ver que nessa passagem, a semente ela é muito boa, a semente ela é muito poderosa, a semente ela é capaz até mesmo de nascer num solo totalmente rochoso, né? O problema não era a semente, porque o semeador lançou um pouco e caiu sobre a rocha, sobre um terreno rochoso, né? Um terreno que era rocha embaixo, por cima uma camada fina de terra, mas a semente era poderosa que ainda assim ela nasceu. Ainda quando jogada entre os espinhos, a semente era tão poderosa que ainda assim ela nasceu. Ela não precisou primeiro que se arasse o campo, que se adubasse, que preparasse, que esperasse uma chuva para depois colocar ela para ela germinar, não. Quando ela foi lançada, o terreno era ruim, ainda assim, rochoso, espinhoso, ainda assim ela teve poder para nascer. Tão poderosa é
essa semente. E aí resta então, às vezes, o problema do ouvinte, né? Que às vezes você, às vezes eu que estamos ouvindo. Talvez a palavra possa não estar, em algum momento, né, não frutificar por causa do problema do ouvinte. Talvez seja por isso que Jesus fala 2 vezes aqui, ó, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lá no versículo 18, quando nós lemos no final, também fala a mesma coisa. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Né? Ou seja, Jesus está falando assim, ó, se tornem bons ouvintes. Sejam bons ouvintes naquilo que eu estou ensinando. Peguem esse ensino e apliquem na vida de vocês. Amém? E essa parábola eu quero me deter mais aqui a um tipo de solo, né? Passando rapidamente aqui, os irmãos sabem que o solo rochoso, como o próprio Jesus ensina, ele começa falando na verdade da semente que caiu à beira do caminho, né? Onde as pessoas passavam e o chão fica batido, né? E ao lançar a semente ali, algumas sementes caíram naquele chão duro, e antes mesmo que ela pudesse germinar, já veio logo ali a ave e já come aquela semente. E o que ele estava querendo dizer é que existem pessoas assim, que a palavra é lançada no coração dela, mas antes mesmo que ela chegue até a pensar, o diabo já vem e rouba aquela semente para que ela não frutifique, para que a pessoa não seja salva. É o próprio Jesus que está ensinando e falando isso daqui. Existe também o solo rochoso, né, que são as pessoas que são insensíveis. Jesus diz que elas recebem, mas depois que vem a provação, ela nasce, né, ele fica um tempo, aquela semente fica um tempo viva, mas quando vem as dificuldades, a provação, as pessoas que têm esse tipo de coração, elas acabam logo se afastando, elas não suportam o calor. O problema não foi a semente que nasceu, a semente nasceu e já virou até uma plantinha, mas o que matou ela foi o calor da rocha embaixo, a falta de água, né, a dificuldade daquela terra, daquele deserto, né, não de areia, um deserto pedregoso. O problema foi esse calor, essa provação, que fez com que a planta que já tinha nascido morresse. É o que acontece às vezes com muitas pessoas, que recebem com alegria, mas no momento da dificuldade elas não conseguem perseverar, né, elas não acham outra saída, e acabam se afastando, né, do evangelho que elas receberam. E aí o outro terreno, né, tem um terreno bom, né, que é aquele onde a semente cai, frutifica e dá frutos demais, 100 por 1, como Jesus diz. Mas o que eu quero falar mais com os irmãos nessa noite é sobre o terreno espinhoso, né, o terreno espinhoso, onde a semente é lançada também, e ela cai, e ela nasce, e ela é poderosa. Nós poderíamos questionar assim, por que o semeador primeiro não arrancou, né, os espinhos? Porque ele não preparou a terra? Porque ele não foi lá e arrancou as rochas debaixo da terra? Porque ele não passou, né, a enxada naqueles espinhos todos, preparou a terra e lançou a semente? Mas talvez o próprio Deus, só para nos mostrar que a semente não é o problema, ela é poderosa, ela foi lançada mesmo num terreno que tinha espinhos, mas ainda assim ela nasceu, né? E aí o que acontece com as pessoas que têm esse tipo de coração? Às vezes, como a Bíblia nos ensina, o problema daquela planta, naquele terreno espinhoso, foi que em um determinado momento, a planta espinhosa sufocou a boa planta, né? Imagina uma boa planta, uma planta espinhosa que sufocou ela. A Bíblia diz assim, ó, a parte que caiu entre os espinhos, estes são os que ouviram, e no decorrer dos dias, no decorrer dos tempos, ao passar o tempo, foram sufocados. E foram sufocados o quê? Com as preocupações, com as riquezas e com os prazeres desta vida. São pessoas que receberam, são pessoas que, são corações onde a palavra nasceu, virou uma planta, mas o tempo foi passando, e aí veio a negligência por parte desse ouvinte, e a negligência fez com que a planta boa fosse morta. Porque às vezes a gente passa em alguns locais e vê alguns terrenos, ou até às vezes a gente vai na casa de algumas pessoas que a gente conhece, ou até já aconteceu na nossa própria casa, né, de ver o mato crescer e a gente não ser diligente para ir lá e aparar o mato, né, e capinar. E isso tem que ser feito constantemente. Algumas épocas isso precisa ser feito com muito mais frequência, como na época chuvosa.
Na época da seca você pode cuidar, mas é mais fácil. Mas tem épocas da sua vida, né? Se você mora numa casa assim, num sítio, você tem que dar mais atenção a isso, né? Capinar com mais frequência. Você tem que limpar o terreno, deixando ali só a planta boa. E é o problema das pessoas que têm um coração espinhoso, que eu quero me deter aqui nessa noite, é justamente esse, é a falta a falta de perseverança em preparar, em limpar o terreno, para que a planta boa não seja sufocada. E essa parábola que Jesus falou, ele estava falando ali ao povo que o seguia, e hoje ela se aplica a mim e a você. Talvez a gente pudesse pegar aqui o terreno rochoso e aplicar nas pessoas que estão longe do Evangelho. Talvez a gente possa aplicar, né, a semente caiu à beira do caminho, às pessoas que estão longe do Evangelho. Mas essa palavra, esse terreno espinhoso, ele está se referindo basicamente hoje o que nós, né, chamamos de a igreja do Senhor. Nós temos que ter muito cuidado para nós não nos tornarmos um terreno espinhoso. Quando a gente olha para o terreno espinhoso, como Jesus aqui está ensinando, ele diz que três coisas fizeram com que aquela planta não frutificasse. Não é que ela não nasceu, ela não frutificou. Três coisas basicamente Jesus nos chama a atenção aqui nesse texto. Primeiro, de trás para frente, os prazeres desta vida. Talvez esse não seja o grande problema da igreja do Senhor, né? A gente não estou generalizando, a gente sabe, né, como a gente sempre fala, que a igreja é composta por mais diversos tipos de pessoas. Mas talvez a grande parte do povo de Deus, aqueles que são realmente sinceros com o Senhor, não tem esse prazeres com a vida, não seja aquilo que mais preocupa, porque Deus nos criou para que a gente possa ter prazer. Na verdade, Deus tem alegria, Deus se compraz em ver os seus filhos tendo prazer, os prazeres lícitos, porque nós sabemos que para ter prazer, nós não precisamos fazer uso das coisas que são erradas, das coisas que são pecaminosas, das coisas que são contrárias à palavra de Deus. Nós podemos muito bem ter prazer nas mais diversas áreas da vida, em todas as áreas da nossa vida, nós podemos ter prazer, sem com isso ofender ao nosso Senhor, sem ofender a palavra de Deus. Então isso talvez não seja o grande problema da igreja. As riquezas, talvez também não seja o grande problema, porque não é a nossa realidade, né? Não é a realidade da maioria do povo de Deus. Nós não temos preocupação com riquezas, literalmente falando a palavra riquezas, nós não temos muito essa preocupação, porque nós não somos ricos, né? Alguns têm mais, outros têm menos, existem alguns que são muito ricos, né? Que parte do povo de Deus, mas a grande maioria não são pessoas ricas. A grande maioria de nós não somos ricos, nós não temos essa preocupação, nós gostamos de ganhar dinheiro, nós trabalhamos pelo dinheiro, nós precisamos do dinheiro. Algumas coisas o dinheiro nos dá uma certa, entre aspas, alegria, né? Nós temos alguns sonhos que às vezes são coisas materiais, são coisas terrenas, mas que não ferem o princípio divino, não ferem a palavra de Deus, e nós precisamos do dinheiro para comprar essas coisas. O dinheiro nos traz facilidades, mas ainda assim, a riqueza em si, falando, a riqueza que nós temos, não é aquela riqueza que vai ser capaz de nos afastar da palavra de Deus. Paulo, ensinando a Timóteo, ele falou assim, que muitas pessoas que querem ficar ricas, né, a riqueza é um grande problema, aquelas pessoas que amam o dinheiro, né, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, não o dinheiro, o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E Paulo fala assim, que muitas pessoas que querem a riqueza, elas acabam se afastando da fé, mas não é o problema maior da igreja, porque nós não andamos atrás disso, nós não andamos atrás de riquezas grandiosas. Mas quando nós falamos de preocupações desta vida, talvez seja aqui, né, que o bicho pega. Talvez essa seja a grande batalha da igreja do Senhor, lidar com esse problema, as preocupações da vida. Porque quando nós falamos de preocupações da vida, irmãos, aí nós, o povo de Deus, né, todas as pessoas, isso aí, existem preocupações das mais variadas formas, de diversas gamas.
E aí talvez você tenha uma, eu tenho outra, você tem uma e o outro tem outra, e eu tenho as duas. E o problema das preocupações da vida é que muitas vezes nós achamos que as preocupações que nós temos, elas são justificáveis, né? Elas nos dão um amparo para que a gente negligencie o trabalho de ir limpando o terreno para que os espinhos não cresçam e matem a boa semente que nasceu em nós, a boa planta que está no nosso coração, né? Às vezes nós, como eu falei, a semente foi plantada e ela nasceu, e aí os espinhos também começam a nascer no terreno, e os espinhos eles não precisam ser cuidados, não precisam ser semeados, a erva daninha não precisa que alguém vá lá e cuide dela, não, ela nasce sozinho, ela vem sem ninguém plantar, ela vem, né, do nada, digamos assim, ela nasce lá e se multiplica. E o que é necessário para que ela não tome conta do terreno? É necessário, né, que a gente esteja sempre limpando o terreno. E o que a gente pode entender é o seguinte, é que os espinhos virão, né? Os espinhos aqui que a palavra está falando são as preocupações, as riquezas, né, e os prazeres da vida. Nós já falamos sobre os prazeres da vida e sobre a riqueza, mas as preocupações, elas precisam também ser lapidadas, o terreno precisa ser lapidado, precisa ser cultivado, cuidado, para que isso não cresça ao ponto de sufocar a boa semente que está em nós, né? E muitas vezes nós somos negligentes, e os espinhos vêm, né? Às vezes a planta já está até grande, é boa planta, os espinhos vêm, as preocupações, nós somos negligentes, e não vamos lá arrancar aquele espinho, e ele vai crescendo, e passa-se os dias, e no decorrer do tempo, como Jesus diz aqui na sua parábola, no decorrer do tempo, não é do dia para a noite, os espinhos eles se tornam tão mais fortes, que eles matam a boa planta. E aí quando nós falamos de preocupações da vida, como eu disse aos irmãos, muitas vezes a gente tenta justificar, para não ser cuidadoso, né? A gente tenta justificar a nossa negligência, porque quando nós falamos de preocupações da vida, o que isso engloba? O que isso engloba na sua vida? O que isso engloba na minha vida, preocupações? Às vezes, pode ser, por exemplo, né, vou usar aqui alguns exemplos, mas existem diversos, não tem como a gente entrar em todos, mas talvez a preocupação seja o quê? O trabalho, né? A gente precisa trabalhar, a gente tem que trabalhar, a gente necessita do trabalho, alguns sonhos que você tem, né, de coisas materiais, dessa vida, coisas seculares, desse mundo, coisas que não ofendem o Senhor, mas são dessa terra, você só vai conquistar mediante o trabalho, né? É lícito, é um ensino, é bíblico, trabalhe, coma disso, viva disso, com o que você receber do seu trabalho, ajude outras pessoas, né? Que a sua fonte de renda seja bênção para outras. Esse é o ensino de Jesus para as nossas vidas, mas às vezes nós nos empenhamos tanto nisso, ao ponto de negligenciar a nossa própria vida com Deus, e aí o nosso trabalho se torna uma preocupação, e a preocupação aqui é o que? Um espinho, e esse trabalho, essa preocupação, ela vai tomando um certo tamanho, e vai apagando, né? Vai destruindo a boa planta que existe dentro de nós. Isso é a Bíblia que está dizendo. E às vezes a gente, quem é que não tenta justificar? Dentro de nós não parece que é justificável? Não sei se você já parou por isso, mas quantas vezes a gente se sente aliviado de dizer assim, eu faltei na igreja, mas foi por uma boa causa, eu estava trabalhando. Porque às vezes a gente falta na igreja para fazer algo, fazer nada, e aí você fica com peso na consciência, faltei na igreja, né? Se puder até no outro dia, se vê o irmão fugir dele para não ter que justificar, às vezes acontece isso, mas quando você tem uma justificativa de dizer assim, eu faltei porque eu estava trabalhando, isso te dá um alívio, parece que isso é justificável. E quando eu estou usando aqui o exemplo de a igreja, né, como um exemplo aleatório, porque esse talvez não seja o mais importante, porque o mais importante mesmo é a sua vida diária com Deus em todos os momentos, porque às vezes você pode até ficar com um peso na consciência, de acordar meio atrasado e ir trabalhar, e lá no trabalho você lembrar assim que você não orou, né? Isso dá um peso na consciência, né? Você fica assim, poxa, o trabalho não, você acorda, vai para o lazer, digamos assim, e depois você se lembra que não orou, aí você fica com peso na consciência, porque você foi para o lazer e não orou.
mas quando parece que você está trabalhando demais, que você precisa entregar aquele serviço, que você não tem como não trabalhar, isso parece que dá um amparo para me negligenciar a minha vida com Deus. Isso parece que dá um amparo para eu orar menos de manhã, para chegar na hora no serviço. E na verdade isso não é um amparo. Nós não podemos usar, ainda que seja no subconsciente, essa desculpa de dizer assim, o fato de eu trabalhar, isso me dá uma certa justificativa de eu ter menos tempo com o Senhor. Nós não temos essa justificativa, porque o trabalho pode virar uma preocupação, virar um espinho e matar a boa planta. Às vezes nós, e por isso que eu falei que talvez o espinho nesse terreno espinhoso, ele se aplica muitos dos nossos dias, porque muitas vezes nós vivemos momentos achando assim que a gente não tem como não trabalhar, que se a gente não parar, o mundo para, se a gente não parar, a casa cai, que se não for eu fazer aquilo, o que será da cidade? A gente às vezes tem essa ilusão, e é uma ilusão, e se aplica nas nossas vidas hoje. Por quê? Porque nós vemos que o mundo parou, o comércio fechou, e nós estamos aqui, alguns com mais dificuldades, alguns perderam o emprego, alguns estão passando dificuldade para pagar suas contas, outros nem tanto, mas todos nós aqui estamos vivos, caminhando, e essa dificuldade foi porque o mundo parou, o comércio parou, há muito tempo está parado. Agora, se o mundo parou, o comércio parou, tudo parou, há muito tempo está parado, e ainda assim nós estamos caminhando, será que nós não conseguimos parar só nós? Não todo o meu trabalho, não todas as pessoas, não o comércio inteiro, mas só eu parar um pouco, diminuir o ritmo para me dedicar ao Senhor, para buscar a fonte verdadeira de prazer, que é o meu Deus? Será que eu não consigo diminuir? Será que eu não consigo me frear um pouquinho, para me dedicar às coisas que me edificam? Será que realmente o meu trabalho é tão assim? E a gente pode ver que não é, porque o mundo todo parando, a gente ainda está caminhando, alguns, como eu disse, sofrendo mais, outros menos, mas estamos indo. Se só eu parasse, o mundo todo continuasse, só eu parasse um dia mais, um dia, outro dia, ou tirasse tempos, todos os dias, parasse um pouquinho, reduzisse, para quê? Para me dedicar ao Deus, será que nós não continuaríamos caminhando, e às vezes com muito mais prazer? Nós podemos ver nesses dias coisas que a gente nem pensava, que poderia acontecer ali no meu serviço, por exemplo, ainda mais nesse ano, que é um ano de eleição municipal, tem certas atividades que precisam ser feitas assim, que são extremamente importantes, e tem uma que se encerrou em maio, que a gente nunca imaginou que poderia passar isso, mas quando chegou na situação, deu-se um jeito de que o serviço fosse feito, sem que as pessoas precisassem ir lá, deu-se um jeito. Ou seja, aquela atividade não era tão assim importante que não poderia ser feita de outra maneira. E o que eu estou querendo dizer a você é para que você olhe para a sua vida, para que eu possa olhar para a minha vida e ver que é possível sim, eu diminuir o meu ritmo, diminuir as minhas preocupações, para me dedicar diariamente ao meu Senhor, para buscar dEle, para ser edificado nele, não importa o que você faça, é possível, e isso vai te dar prazer, isso vai te fazer o quê? Quando você faz isso, no mundo espiritual, você está indo lá arrancar os espinhos, porque trabalho, família, todas essas coisas são preocupações, são espinhos. Às vezes a sua preocupação não é o trabalho, é a família, é um filho, é o marido, é a esposa, é o estudo, são coisas que nós temos como legítimas, são coisas que não são pecaminosas, são coisas necessárias. Os espinhos são coisas necessárias, mas que essas coisas necessárias, elas crescem de uma tal forma que sufocam a boa planta, sufocam a palavra de Deus. E Jesus, completando isso daqui, lá em Lucas, no capítulo 22, ele vai falar sobre isso, no capítulo 12, na verdade, ele vai falar sobre isso, em Mateus 6,33 também, ele falando assim,
para o povo dele não se preocupar com as coisas que são necessárias, não se preocupar além da conta, não se preocupe além da conta com o que você precisa para comer, não se preocupe além da conta com o que você precisa para vestir, não se preocupe além da conta com o que você precisa para beber, não se preocupe além da conta com essas coisas extremamente necessárias, porque Deus cuida de vocês. Deus abre as portas, Ele cuida dos passarinhos, Ele cuida das plantas. Nem Salomão se vestiu tão bonito como essa planta. Ele vai ensinando ali, ele falou, então, não se preocupem além da conta, porque Deus sabe que vocês precisam de todas essas coisas. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e essas coisas serão acrescentadas a vocês. O que Jesus está querendo ensinar não é que nós devemos ser negligentes quanto a certas coisas, né? É que nós não devemos nos preocupar além da conta, a ponto de nós não cultivarmos o terreno onde a palavra foi lançada, deixar essa preocupação virar um espinho e matar, sufocar a planta. Isso acontece às vezes na vida de muitos cristãos, né? Não sei se acontece com você, mas acontece comigo. E às vezes está preocupado demais com algumas coisas e negligenciar. E eu posso até conseguir ir negligenciando por um tempo. Eu negligencio um tempo, eu vou arrastando, vou levando, né? Aquele espinho está ali, eu vou me desviando. É como você andar numa trilha no meio do mato. Você vai andando ali, com o tempo o mato vai fechando, você ainda consegue se desviando dos espinhos, mas cada vez ele vai fechando mais, até o tempo que não tem como mais você passar. Né? Na vida espiritual é assim também. Vai nascer alguns espinhos na minha vida, mesmo sem eu plantar eles vão vir naturalmente, e por um tempo eu posso até ir me desviando, mas vai chegar uma hora que ele vai sufocar a palavra que nasceu no meu coração, e ele vai matar ela, e talvez o terreno possa ficar tão espinhoso, né, que eu possa, uma das características do espinho é cortar, né, ferir, machucar. Se alguém tenta arrancar uma planta, lá em casa tem uma planta assim, igual aquela que tem na frente da igreja, às vezes eu vou cortar ela, que ela está muito grande, e pego nos espinhos, né? Com o maior cuidado, toco nos espinhos, dói, fere, né? Às vezes eu posso ir lá numa planta, tentar limpar ela e me ferir nos espinhos. Às vezes o terreno pode ficar tão espinhoso, que se alguém tentar arrancar, essa pessoa vai ser ferida. Eu posso começar a machucar os outros, ou machucar a mim mesmo, machucar as pessoas que estão à minha volta, quando tentarem me ajudar a limpar esse terreno. Eu tenho que ter muito cuidado com isso, irmãos, muito cuidado, para não deixar com que essas coisas lícitas e necessárias da minha vida me matem, sufoquem a palavra de Deus. Amém? Então, a mensagem, né, já vou encerrar, que eu queria que os irmãos guardassem, é isso, que você refletisse. A palavra de Deus diz lá em Romano que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Talvez, né, você possa olhar para essa época que nós estamos vivendo, esse tempo, o que de bom há nisso? Né? Não há nada de bom, e para a gente até está mais ou menos bom, né? Porque ainda nós estamos com os nossos familiares todos vivos, nós também, mas aqui no Brasil, né, para 62 mil famílias ou mais já, foi ruim, foi uma época ruim, foi uma época de perda, né? 62 mil famílias tiveram entes queridos que morreram por causa dessa praga, uma época ruim, mas ainda assim, Paulo fala assim, ó, todas as coisas cooperam, talvez uma das coisas, uma delas que pode cooperar para o meu bem é esse momento, eu parar e refletir, eu entender que dizer assim, meu Deus, minha vida parou, tudo mudou, já estou há 3 meses sem fazer tantas coisas, meu comércio fechou, né? No meu trabalho já não estou ganhando como eu ganhava, está tudo difícil, e ainda assim eu estou vivendo. Aí a gente pode entender que é possível a gente diminuir o ritmo, não se tornar preguiçoso, mas diminuir o ritmo não para ficar em casa, diminuir o ritmo não para ter mais tempo de lazer, diminuir o ritmo para se dedicar mais um pouco a palavra de Deus, para ser edificado pelo Senhor, para que a gente possa realmente ter prazer em Deus, né? Isso vai nos dar felicidade, nós vamos ter uma vida plena quando nós estamos bem com Deus, quando nós estamos enraizados na palavra dele, nós acabamos nos tornando felizes em todas as áreas da nossa vida, a gente é abençoado de toda forma,
né? Então talvez seja uma das coisas seja essa, você refletir, é possível, né? Mas saiba de uma coisa, você pegar a enxada e limpar um terreno espinhoso não é fácil, capinar é difícil, né? Hoje é muito mais fácil você pegar e passar veneno no mato, mata tudo, né? Capinar é difícil. Então, para que você possa se dedicar, né? Para que você possa parar um pouco, diminuir o seu ritmo, se dedicar ao Senhor, vai precisar de um esforço. Você vai ter que se esforçar. Nunca vai ser fácil. Não haverá um dia na sua vida que vai ser fácil buscar o Senhor. Não pense que quando você for bem velhinho vai ser fácil, porque você já não vai ter mais nada, né? Não vou ter mais prazer em sair, não vou ter prazer em fazer isso, não vou ter prazer nisso, não vou ter prazer naquilo, então vai ser fácil buscar o Senhor. Nunca vai ser fácil. Sempre vai ser necessário um esforço. Sempre será uma luta, porque é uma luta espiritual, é uma luta contra a sua carne, e além disso é uma luta espiritual. E ainda que você consiga vencer a sua carne, que eu acho que é o adversário mais difícil, ainda que você consiga vencer, ainda que você seja velhinho e conseguiu vencer um monte de coisas da sua carne, ainda assim haverá um inimigo espiritual lutando contra você para deixar as coisas difíceis. Você vai ter que lutar a vida toda, e você vai ter que ser então muito disciplinado para ter uma vida com Deus. Sem disciplina você não vai alcançar, né? Talvez isso que você quer. Muitos de nós queremos ter essa disciplina com o Senhor, né? Mas às vezes nós não conseguimos, então nós precisamos romper com isso, ser disciplinado. Se preciso for, fazer um cronograma do seu dia, do seu tempo, e dedicar ali uma hora que seja de qualidade ao Senhor, um tempo que seja de qualidade a Deus, para buscar Ele realmente, para ser edificado nele. Mas você vai ter que pagar esse preço, né? Ou você vai ser aquela pessoa, o terreno espinhoso, que vai arrastando, quando está muito difícil, arranca os espinhos maiores, né? E continua indo. Ou vai chegar uma hora que esses espinhos vão te matar, vão sufocar a palavra, e você vai morrer. E a gente não pode negar, irmãos, isso aqui não é uma teoria humana, não é o homem que desenvolveu essa teoria, não é uma filosofia, isso aqui é um ensino bíblico, do próprio Senhor Jesus, o próprio mestre dizendo assim, ó, passou-se o tempo, os espinhos sufocaram aquela planta, e ela não frutificou, né? Não pense você que a gente vai conseguir, né, ir arrastando isso, e isso não vai acontecer com a gente, vai acontecer. Se eu não cuidar, eu vou ser sufocado pelas preocupações da vida, e não é isso que Deus quer de nós. Amém? Que você possa refletir nessa mensagem, né, que eu e você, que nós possamos nos esforçar para ser o bom terreno, que nós possamos frutificar a 100, né, a 100 por 1, dar muitos frutos. E quando nós falamos de frutos, nós estamos falando de frutos para o reino de Deus, mas também estamos falando dos frutos do Espírito, né, que estão ali evidenciados em Gálatas, no livro de Gálatas, quando Paulo fala dos frutos do Espírito, que ao passar o tempo nós precisamos cultivar, dar essas coisas. Esses frutos do Espírito precisam nascer em nós, né? Eles nascendo em nós vamos começar naturalmente a frutificar fora também. Amém? Medita nisso. Estamos num tempo difícil, não temos ainda a perspectiva de quando realmente tudo vai se normalizar, mas vamos tomar posse dessa palavra que Paulo falou, todas as coisas cooperam para o nosso bem. Talvez seja o momento agora, né, de você pegar agora, se dedicar ao Senhor, porque quantos de nós ficamos mais tempo em casa nesse período, que nós fomos obrigados a deixar de trabalhar, ou de ir para a escola. Naturalmente, a maioria de nós tivemos mais tempo para ficar em casa, né? Foi uma consequência, as coisas fechadas, eu não podia fazer alguma coisa, naturalmente sobrou mais tempo para mim. E o que eu fiz com esse tempo? Onde eu gastei esse tempo, né? Não sei se está acabando esse período, mas já fazem aí uns 3 meses, todo o tempo a mais que eu tive, eu precisava trabalhar tantas horas por dia, diminuir o meu ritmo, não todos, claro, né? Alguns continuaram normal, estou falando daqueles que tiveram tempo, né? Aqueles que sobraram um tempo, o que você fez com esse tempo? Aonde você aplicou?
Às vezes eu falo para mim assim, não, eu não tenho tempo porque estou trabalhando, não tenho tempo porque eu tenho que ajudar meu filho na tarefa, eu não tenho tempo por causa disso, eu não tenho tempo por causa disso e por causa daquilo, mas o meu filho diminuiu as tarefas dele, o meu trabalho diminuiu a tarefa, as minhas preocupações lá fora diminuiu a tarefa, tudo diminuiu, sobrou tempo. E agora, qual foi o motivo que eu não aproveitei o meu tempo bem? Talvez isso também sirva para mostrar para mim que o problema não é o trabalho, o problema não é o tempo, que às vezes eu alego que não tenho, não é isso. O problema realmente é o ouvinte, sou eu. Porque sobrou o tempo, e o que eu fiz com o meu tempo? Né? Quantas horas por dia, na vida de alguns, quantas horas por dia sobrou a mais? E onde você aplicou o tempo? Se você chegar à conclusão dizendo assim, poxa, apliquei mal o meu tempo, então, mais uma coisa para você ver, o problema não era a falta de tempo, né? Era você saber aonde aplicar, como aplicar. Talvez seja uma falta de planejamento, né? De esforço, para você aplicar bem o seu tempo. Amém, meus irmãos? Que o Senhor abençoe cada um de nós. Sempre é tempo, né? Sempre é tempo de a gente mudar, sempre é tempo. Enquanto nós estamos vivos, enquanto a vida há esperança, sempre há tempo da gente mudar a nossa vida, sempre há tempo de nós traçarmos novos projetos, novas propostas, sempre há tempo de recomeçar. Se você tem perdido o seu tempo, se você tem se preocupado muito com as coisas dessa vida, se você tem se preocupado muito com o coronavírus, se isso tem roubado a sua paz, é mais uma preocupação que surgiu, né? Planeje a sua vida, dedique-se um tempo ao Senhor, busque mais, medite nas Escrituras, tenha comunhão com Deus e as coisas vão melhorar para você. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para Jesus. E eu queria passar a palavra para o pastor Robson. Amém, irmãos? Ouvimos aí a palavra de Deus. Eu tenho certeza que o Espírito Santo, Ele vai continuar falando no teu coração. Eu estava meditando ali, né? Se a gente não se cuidar, os espinhos mesmo, que são as riquezas, as preocupações, as coisas vão sufocando, né? E a gente já deixa de fazer aquilo que a gente fazia para o Senhor, né? E ficamos muito focados nos trabalhos e nunca temos um tempo, né, para adorar o Senhor. Vamos colocar de pé? Na quinta-feira vamos estar aqui novamente, louvando e exaltando o nome do Senhor. Eu vou estar orando neste momento. Eu estou vendo nosso irmão ali, Leon, e a sua esposa, e a jovem Fran. Deus abençoe vocês. E a todos que vieram aqui nessa noite. Se tem mais alguém, dá um sinal. Tem alguém nos visitando? Os demais são de casa. Então vamos orar neste momento, já agradecendo a Deus pela sua presença e orar pela nossa família. Pai querido, nós te louvamos, Deus, agradecemos, Pai, por esta palavra, seja conosco, Deus, continua nos abençoando, Senhor meu Deus, que o Espírito Santo possa continuar falando nos nossos corações, ó Pai. Muito obrigado, Senhor meu Deus, por mais uma semana, Senhor. Deus, abençoa a tua igreja, abençoa os teus filhos, Pai, abençoa a família aqui presente, a família representada. Nós colocamos nas tuas mãos neste momento, Deus, esteja visitando o Senhor, dá-nos uma semana abençoada, Pai querido. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor meu Deus, essa cidade, Pai, repreendemos essa pandemia, Senhor meu Deus, tenha misericórdia do teu povo, Pai. Olha, Deus, que nós possamos ter força para continuar lutando, batalhando, meu Deus, continuar buscando a tua presença, Pai. Eu sei que as preocupações vêm, Senhor meu Deus, eu sei que é uma luta constante entre a carne e o Espírito, Senhor. Venha renovar nossas forças, venha nos dar ânimo, Senhor meu Deus, para buscar a tua presença, para louvar e exaltar o teu nome, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor meu Deus, a tua igreja, todos aqueles irmãos, Pai querido, que está nos acompanhando pela live, meu Deus, visita cada lar neste momento, visita cada família neste momento, Pai. Nós colocamos nas tuas mãos, repreendemos toda ação do inimigo, Pai, todo o levante de Satanás contra a nossa vida, contra a nossa casa, contra a nossa família, Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo, que caia por terra toda a amarração do inimigo, Deus. Abençoa a tua igreja, aviva o teu povo, Pai. Levanta adoradores, meu Deus, levanta pessoas compromissadas com a tua palavra.
palavra, pessoas que sentem o desejo de adorar, de glorificar o teu nome, Pai. Eu coloco nas tuas mãos neste momento, Deus. Eu creio na tua palavra, eu creio que o Espírito Santo está trabalhando, meu Deus, mesmo no momento de crise, Pai. O Senhor não nos abandonou, meu Deus, o Senhor sempre supriu a nossa necessidade, Deus. Portanto, eu peço pela igreja, eu peço pelos teus filhos, Pai. Renova cada vida neste momento, Deus. Renova, Senhor, o jovem. Renova, Senhor, meu Deus, as irmãs. Renova, Pai, os homens. Esteja renovando o teu povo, Pai. Levanta uma geração de adoradores. Levanta um povo que adora, que glorifica o teu nome, Pai. Eu coloco nas tuas mãos, Senhor, meu Deus. Nós te louvamos, Pai querido, e agradecemos, Deus, por essa oportunidade de estar aqui na tua casa para adorar, para glorificar o teu nome. Seja conosco, Deus, e nos dá uma semana abençoada. É que nós pedimos e agradecemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Estenda as tuas mãos. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de Deus e as ricas consolações do Espírito Santo sejam com todos e todos digam amém. E uma salva de palmas para Jesus.